vim até aqui pro cantinho para vocês perceberem que essa fraternidade humana não é tão verdadeira. Agora estamos protegidos, eles não estamos vendo e nós estamos vendo eles, né? Para dar prosseguimento a essa terceira parte da nossa videoaula sobre a querela do humanismo de Althusser. E aí, claro, né, o Flaubert vai ter essa forte influência no Marx e ele vai dizer: os tempos novos da liberdade e da fraternidade humana. Claro que fraternidade e liberdade sobre princípios burgueses necessariamente quer dizer que eu tenho que sair daqui limpinho e me jogar naquela areia para salvar aquelas pessoas. Não é isso. Fraternidade significa que o processo de troca, né, dentro do capitalismo precisa de um mundo com menos guerras, né, porque as guerras dificultam o comércio. Tem que chamar o segundo. Então essa fraternidade humana, a ideia de um homem fraterno, de um homem preocupado com a humanidade, vai de certa forma impregnar-se no Marx, né? E Marx, ele vai, inclusive, ele chega a citar, ele vai dizer: a raiz do homem é o homem, né? Ou seja, o que define o indivíduo é o próprio indivíduo, não são outros aspectos, não são outras coisas. Veja, isso aí é o Marx jovem. Essa verdade do Marx, inclusive dele enquanto teórico e produtor de conhecimento, vai mudar, né? Porque o que Flaubert dizia? O homem é o mundo do homem. O Marx vai dizer: o homem é a raiz do homem é o homem. Ou seja, o que objetiva a essência? O que dá objetividade em dizer que a raiz do homem é o homem? É que ele, homem, se define nele mesmo. Ou seja, essa ideia de que o homem, né, ele vai se objetivando a sua essência nos objetos, ela é um pouco fluida. Porque ele vai se gestar, né, no Estado, na religião, né, nesse conjunto de institucionais que também são subjetivos e não necessariamente concretos. Onde nós vamos dizer assim, onde nós vamos chegar, né? Eu vou ler uma frase do Althusser. O que há de realmente novo nos textos de Marx nesse período, ou seja, que mesmo o sentido social, né, tem flutuações na sua produção, são interesses políticos e uma tomada de posição política da qual Flaubert era bem capaz. Aí vamos à página 31. Era bem incapaz. Vamos à página 31. O que vai dizer na página 31? O homem é o sujeito da história. Opa, já avançamos. A essência do homem é o trabalho. O trabalho não é nada mais do que o ato de objetivação das forças essenciais do homem nos seus produtos. O processo de alienação do homem, exteriorizando suas forças essenciais em produtos através do trabalho, é a história. Tudo entra assim em Flaubert por uma boa razão. Não se saiu dele um só instante. Nada espantoso, pois é Flaubert que convida. A economia política e Hegel são seus convidados. Eles recebem, apresentam uns aos outros, explicando-lhes que são da mesma família, trabalho. Sentam-se e a conversar começa na casa de Flaubert. Veja, o próprio trabalho vai sendo explicado como esse processo de alienação do espírito. Tá ficando escuro porque o senhor ligado eles passam a ver a gente passa a não ver, nós precisamos acompanhar esta saga.
um processo de alienação do espírito. O que significa? Esse homem ele vai se transformando de acordo com as necessidades que o trabalho ao longo do tempo impõe. Já discutimos sobre isso. O papel, o Engels vai demonstrar muito bem isso, o papel do trabalho da transformação do homem macaco é exatamente isso, é o processo de alienação do homem. O homem deixa de ser homem em detrimento desse processo formativo e transformador do indivíduo. Lendo um outro trecho, não é mais uma crítica, mas a crise radical, ser radical, é tomar as coisas pela raiz. A raiz da crise é a crise do homem. Então, vamos avançar na página 33. O humanismo teórico mostrou o que ele era, uma impostura. Nem mesmo a teoria, um artifício ideológico sobre o plano da teoria, nada, vento. Ou melhor, um sério obstáculo à teoria, o qual deverá ser varrido. Sobre o plano da ideologia, um desejo desarmado, mas perigoso, o desejo da pequena burguesia. O desejo da pequena burguesia que bem gostaria de uma mudança, mas por nada no mundo gostaria que essa mudança se chame, ou melhor, seja a revolução. O humanismo teórico, ou tudo que a ele se assemelhe, é o disfarce teórico da ideologia moral pequeno-burguesa recém-chegada. Pequena burguesia no pior sentido da palavra. O humanismo é contra-revolucionário, nas palavras do Husserl. Veja, de certa forma, a adoção do humanismo seria o próprio fim do homem. Ou o fim da história, como alguns autores querem fazer crer, querem nos desempregar. O Fukuyama assim o narrou. Mais um trecho da página 38 vai dizer: em face desses inúmeros empíricos, reais, concretos, etc., que são a pressuposição primeira da nova concepção da história, a qual não funciona sem pressuposições, que não, portanto, a origem sempre presente, os sujeitos sempre atuais de uma história que é a própria produção, onde eles exteriorizam objetivamente suas forças essenciais em um processo de alienação que, pelo efeito da divisão do trabalho, instrumento e nome da alienação, separa-os de seus produtos e de suas condições de existência, que os domina então com uma força estrangeira, efeito de alienação. Enfim, em face dos indivíduos não se encontra mais o homem. A essência deixa de existir, está alienada. Alienada em função de quê? Em função do trabalho. Não é que conseguiram tirar o carro. Nem vi. Em função do trabalho, o homem está alienado. Deixa de ser. Passa a ser consequência das necessidades desse trabalho. Diga-se de passagem também, um tema que nós estamos trabalhando desde os nossos primeiros encontros, das nossas primeiras videoaulas. Por fim, para concluirmos esse debate teórico, para compreender o indivíduo será necessário não mais partir dele, mas da estrutura social. Com mais razão ainda para compreender a estrutura social. A noção de indivíduo também é o obstáculo epistemológico de monta. Página 42 e 43. Eu vou voltar a 42 e 43. 42 eu li no final da aula passada. Página 43.
Pois, se eles não produzem nenhum conhecimento, seus discursos humanistas terão efetivamente esse efeito catastrófico de fazer-nos voltar aquém do Marx, antes do que o Marx escreveu, a uma ideologia pequeno-burguesa do Hegel, que não pode mais ser doravante senão revisionista e reacionária. Assim falou Althusser para esses conjuntos de teóricos, principalmente franceses, do século XX. É isso. Encerramos a nossa videoaula, mas não nosso encontro. Nós sempre nos encontramos de forma assíncrona. Eu espero ter feito com vocês demonstrações de um pouco do que é esse debate em torno das ciências humanas, né? Focamos as instituições, focamos os indivíduos, focamos alguns autores que elencamos e escolhemos, e alguns assuntos que elencamos e escolhemos com um princípio norteador do início ao fim, que era para o trabalho. E esse papel do trabalho ao longo do tempo e da história. Essas teorias são absolutas e não mudam para sempre. Se fosse, vocês não teriam sentido estarem estudando e pesquisando isso. O que se espera é que se produza um conhecimento neste tempo, neste espaço e nessa universidade que deveria, cada vez eu acredito menos, deveria ser diferente. E nos encontramos, portanto, nosso encontro Tira Dúvida na sexta-feira à noite. E aí podemos debater face a face um pouco sobre essa temática, um pouco sobre essa produção do Althusser, que é mais densa, mais difícil do que os outros, mas também é mais agressiva. Eu gosto do estilo agressivo do Althusser ao escrever. Um abraço e nos encontramos logo.